Milionário fica chocado ao ouvir mendiga dizer que filho não é autista e nunca imaginou que. Rafael estava acostumado a tudo em sua vida de luxo: arranha-céus, carros importados, jantares em lugares que poucos conhecem. Mas naquele dia quente de fim de tarde, nada disso importava. Ele agarrava a mão do filho, Lucas, enquanto o garoto se balançava no ritmo de um mundo que só ele parecia entender. A rotina já pesava demais, e o diagnóstico de autismo colava na alma de Rafael como uma sentença pesada. Era naquele bairro antigo, onde o passado parecia se esconder em cada esquina mal iluminada, que tudo aconteceu. A multidão passava apressada. As buzinas gritavam como avisos de uma cidade que nunca dorme. Rafael, falando ao celular, sentiu um puxão forte. Não de Lucas, mas de uma voz rouca, quase um sussurro na confusão. Seu filho não é autista. Ele apenas vive em um mundo só dele. Virando o rosto, ele encarou Maria, uma mulher velha, com roupas rasgadas, rosto marcado pelo sol. Como assim? Queria gritar, mas só saiu um nó na garganta, um tremor nas mãos que nem as pulseiras de ouro conseguiam esconder. A cidade continuava sua música caótica ao redor. Mas para Rafael, o barulho afundou no silêncio estranho que se formou. Alguns passantes pararam. Um homem estreitou os olhos, cochichando. Olha só, a mendiga falando alto com o empresário. Outro balançava a cabeça, meio incrédulo, meio divertindo-se da cena inesperada. Com uma calma desconcertante, falou, quase como quem conhece um segredo pesado demais para guardar. Nesse mundo de brilho, vocês esquecem que o que os olhos veem é só uma parte da história. Seu filho não está preso num rótulo. Ele é um universo inteiro. Você não quer enxergar, mas eu vejo. Eu sei. Rafael congelou. Raiva, choque, dúvida. Tudo ao mesmo tempo, como se fossem facas girando dentro do peito. Quem era aquela mulher? Uma maluca? Ou alguém que tinha algo que ele, com todo o dinheiro do mundo, nunca conseguiria comprar? Uma verdade que mexia com as suas próprias certezas. Um sorriso torto escapou dos seus lábios. Você quer uma coisa? Dinheiro? Ajuda? Vá embora, Dona Maria! Mas a mulher não saiu. Ficou firme, encarando-o com uma determinação tão crua que o impedia de virar as costas. O empresário, angustiado, sentiu que aquela conversa, aquele encontro estranho no meio da cidade vibrante, era o começo de algo muito maior. Algo que podia mudar tudo. Quem era Maria de verdade? O que ela sabia? E como poderia olhar para Lucas com novos olhos? A resposta estava ali, naquelas palavras simples, mas explosivas, que rasgaram a tela perfeita da vida de Rafael. Ele não sabia, mas estava prestes a entrar numa jornada que derrubaria todas as certezas, revelaria segredos do passado que ele nunca imaginou e abriria feridas que gritariam por cura. O equilíbrio entre o amor e a dor, entre o sonho e a realidade, nunca esteve tão frágil. Rafael sentiu o coração acelerar, as mãos tremerem. O que ele deveria fazer? Ignorar ou mergulhar nessa estranha verdade que uma mendiga no meio da rua soltou, como se fosse o ar que respirava? O silêncio da cidade, os olhares desconfiados e a insistência de Maria criaram um nó impossível de desfazer. A encruzilhada estava ali, clara e escancarada. E o futuro? Esse ninguém poderia prever. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael ainda estava preso nas palavras desafiadoras de Maria. Para ele, aquele encontro não era só uma interrupção. Era uma bomba de realidade que ameaçava explodir seu mundo meticulosamente construído. Ele olhou para Lucas, que continuava balançando, alheio em sua dimensão única. O que você quer dizer com isso? A voz de Rafael saiu rouca, como se cuspisse fogo. Maria inclinou-se um pouco mais perto, seu olhar penetrante não desviando. Você sabe o que é estar preso num rótulo? A maioria só vê a casca, mas a verdade é muito maior. E ao dizer isso, sua expressão endureceu, como se uma sombra de dor atravessasse seu rosto. A vida é cheia de surpresas e segredos. Rafael sentiu um frio na barriga, a verdade daquelas palavras ecoando em sua mente. A multidão à sua volta parecia desaparecer. O mundo todo ao seu redor se tornava um borrão. Ele respirou fundo, a ansiedade formigando em suas mãos. Segredos? Que segredos? Olhos curiosos começavam a se voltar para eles, murmúrios se espalhando como incêndio. Porém, ele ignorou os olhares, focando apenas em Maria. O que você sabe sobre meu filho? E como se tivesse esperado por esse momento, Maria balançou a cabeça. Às vezes, as respostas que precisamos estão escondidas em lugares que não imaginamos. Foi então que, do nada, uma explosão de som rompendo com o ar tranquilo. Um grito estridente cortou a atmosfera. Rafael virou-se para ver um homem, um desconhecido caindo no chão, suas mãos cavadas no peito. A multidão ficou em choque, paralisada. Socorro! Alguém, por favor! O clamor da mulher ao lado ecoava, enquanto o homem se contorcia. Rafael, em um impulso, soltou a mão de Lucas e se precipitou na direção dele, o coração disparado. Maria o chamou do fundo, mas Rafael não a ouviu. Ele estava concentrado no homem, tentando ajudá-lo. E que aconteceu? O homem ofegava e Rafael notou uma mancha de sangue começando a brotar da camisa. Uma dor aguda se instalou no peito dele. "Chama a ambulância!" gritou alguém. Mas Maria, ainda na mesma posição, continuava a observá-lo com uma expressão enigmática. E, de repente, em meio à confusão, ela gritou: "Rafael, escute! O homem não é quem você pensa que é." Rafael olhou para ela. A confusão tomou conta. Ele percebeu os olhares da multidão se voltando, cada um absorvendo a cena estranha. E tempos que pareciam se arrastar, seu coração parou quando Maria gritou novamente: "Ele é seu pai." O silêncio pesado caiu e os olhares se fixaram em Rafael. O tempo congelou. Um mar de emoções turvas tomou conta dele. Raiva, descrença e uma dor que parecia atravessar sua alma. O homem no chão, que ele nunca tinha visto antes, poderia ser seu pai? Isso era impossível. Mas Maria estava determinada, seus olhos sem pestanejar. Você tem que enfrentar a verdade. É hora de acordar para o que realmente é a sua vida. Rafael engoliu em seco. Cada batida do coração parecia um eco distante. Seu mundo, já abalado pelo diagnóstico de Lucas, agora estava prestes a desabar de uma maneira que jamais imaginou. Ele sentiu o chão sob seus pés se desfazer, sua mente em uma combustão de perguntas sem respostas. Quem era realmente aquele homem? E o que mais estava escondido sob a superfície?
A urgência tomou conta de seu ser. Ele precisava descobrir a verdade. Mas estavam todos ali, a multidão observando, inquieta e expectante. Rafael sentiu um nó na garganta. O que diria a Lucas? Como lidaria com a tempestade emocional que estava prestes a desabar sobre ele? E em meio ao caos, mais gritos começaram a subir. O futuro agora era uma tela em branco, um abismo. A única certeza era a pergunta que reverberava dentro dele: até onde o amor e os segredos poderiam levá-lo? Rafael estava paralisado, a mente girando. O homem caído poderia ser seu pai? Os murmúrios ao redor pareciam ecoar como um tambor, e a pressão aumentava. A urgência do momento se instalava, enquanto o homem se contorcia no chão. O sangue se espalhava lentamente, formando uma poça rubra que contrastava com o cinza do asfalto. Rafael engoliu em seco, cada batida do coração soando como um golpe de martelo. "Ele é meu pai?" sussurrou, quase sem querer perguntar. A voz dele tremia, como se cada palavra pudesse desmoronar o frágil mundo que ainda restava. Maria não desviou o olhar. A verdade precisa ser confrontada, Rafael. O passado está voltando. Mais gritos se levantaram, e a multidão se aglomerava. Olhares indiscretos se fixaram em Rafael, ávidos por uma revelação que ele mesmo mal conseguia processar. Em meio ao tumulto, ele se lembrou de Lucas, balançando ali perto, alheio ao caos, mergulhado em seu próprio mundo. O coração de Rafael apertou. Ele não podia deixá-lo sozinho. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar o homem que se contorcia. "Rafael, você precisa escolher", gritou Maria, dando um passo à frente. "Você vai deixá-lo morrer ou vai descobrir de vez a verdade?" Logo a ambulância chegou. O barulho das sirenes cortou o ar e a agitação se intensificou. Paradoxalmente, o caos parecia uma cortina que oscila, revelando um espetáculo absurdo. O paramédico se agachou, começando a realizar a primeira avaliação do homem. Rafael estava prestes a avançar, mas uma mão segurou seu braço. Era Maria, firme, com seus olhos ardendo em determinação. "Não se distraia. Você terá que enfrentar o que vem a seguir." Quebrado pela confusão, o empresário puxou o braço. A dor e a raiva fervilhavam dentro dele. "O que mais você sabe?" "Segredos não são planos terrenos, nem sempre são fáceis de entender", respondeu Maria com uma voz calma. "Seu pai não é apenas quem você pensa. Ele fugiu, Rafael. Fugiu de você, da sua mãe, das suas próprias escolhas. E isso afetou a vida de Lucas." "Fugiu?" Rafael respirou fundo, agora mais confuso do que nunca. "Como assim?" E num lampejo de curiosidade, ele se lembrou de sua infância vazia e cheia de buracos na história familiar. A verdade sempre esteve tão perto, mas ele nunca conseguiu alcançá-la. Nesse instante, uma forte explosão o fez olhar para cima. Um carro apareceu, desgovernado, vindo em sua direção. O grito de uma mulher ressoou como um alarme. Rafael sentiu o tempo desacelerar, um calor súbito na nuca. Não, ele não podia deixar isso acontecer. "Lucas!" gritou, mas a palavra saiu como um eco distante. Naquele instante, tudo mudou. O carro atravessou a calçada, o terror refletido nos olhos das pessoas. Ele precisou decidir, e rápido. Com um impulso frenético, Rafael se lançou na direção do filho. O agarra com força e o puxa para o lado bem. A multidão gritou aterrorizada. O carro capotou e o desespero era palpável. Rafael virou-se, o olhar fixo em Maria, que apenas observava, a expressão imperturbável. Ele enfrentou a mulher, o ódio fervendo dentro dele. "Por que você não fez nada?" "Porque você precisa compreender o que está em jogo", respondeu ela, impassível. E ali, naquele caos, Rafael começou a entender que o passado não era só um eco distante. Era uma tempestade.
Um conjunto de segredos que ameaçava tudo o que conhecia. E enquanto o carro virava e o povo se dispersava, a certeza do que estava prestes a ser revelado era como um abismo à sua frente. O que mais Maria sabia? O que havia em relação a Lucas? O futuro que Rafael pensava que tinha foi destruído em um instante. E agora, a única pergunta que pendia no ar era: até onde ele iria para descobrir a verdade? Rafael gritou, sua voz ecoando entre os que olhavam. Ei, escute isso! Uma mulher dissera a alguns passos de distância, o pânico em seu olhar. Rafael virou-se e o que viu congelou seu coração. Um grupo de pessoas exclamou, apontando para o lado oposto, onde o carro capotado ainda soltava fumaça. E em meio à confusão, uma criança com uma camiseta azul estava no chão, imóvel. Lucas! A voz de Rafael saiu com uma fragilidade que ele nunca imaginaria. Ele se virou e viu seu filho caído, a expressão serena, como se estivesse dormindo. O mundo parou outra vez. O éter ao redor se tornou denso. Ele nunca soube o que era o desespero completo. Um nó se formou em sua garganta, enquanto seu corpo se movia em direção a Lucas sem que ele sequer percebesse. Desviou de pessoas que gritaram e empurraram, ouvindo apenas o som ensurdecedor do seu coração. Lucas! Ele se jogou ao lado do filho, puxou o corpo pequeno contra o dele. O que aconteceu? Lucas, acorda! Mas a imobilidade era um eco de algo muito maior. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto enquanto ele balançava o menino. Maria apareceu ao seu lado, o olhar dela agora sério, quase grave. Ele precisa de ajuda, disse, a voz calma, mas o medo visível em seus olhos. Rafael não queria ouvi-la. Ele se virou, mas naquele instante algo brilhou na calçada próxima ao carro capotado. Um objeto reflexivo captou seu olhar, um colar com uma medalha pequena, o mesmo que sua mãe usava quando ele era criança. Rafael estacou. O mundo caiu por um momento. O quê? Ele se forçou a desvendar a cena enquanto o caos continuava em seu entorno. Maria, percebendo sua hesitação, sussurrou: a verdade terá um preço. E então algo mudou. Uma mulher com um olhar frenético se aproximou de Rafael. Desculpe-me, você é Rafael, certo? A voz dela era tensa, como se estivesse carregando um fardo. Eu sei o que está acontecendo aqui. O homem, aquele homem que caiu, Mirko, seu pai, ele. A mulher hesitou. E o silêncio caiu. O desespero estava em manifestações suaves agora. Mas Rafael a encorajou com o gesto. O olhar dela tornou-se sombrio. Ele não fugiu. A voz vacilou. Ele foi forçado a sair. Você é parte de algo muito maior do que imagina. E Lucas é mais do que você acredita. Rafael franziu a testa. O ar parecia pesado de segredos. O que ela estava dizendo? O calor das emoções invadia seus sentidos. Ele estava prestes a perguntar, mas sua mente girava, confusa com a ideia do passado de seu pai e com como seu filho se encaixava. E então, do fundo da multidão, um grito. Ele está acordando! O homem caído começou a se mover e Rafael instintivamente colocou Lucas a salvo, segurando seu rosto. Maria estava ao seu lado, sua mão segurando a dele. O que você descobriu? Mas antes que pudesse responder, o homem abriu os olhos, agora fixos em Rafael, revelando um olhar cheio de dor e verdade. Você precisa saber a verdade, meu filho. Ele sussurrou, a voz fraca, mas carregada de significado. E então tudo mudou. A revelação que estava prestes a emergir em meio à poluição do medo e das incertezas era nada menos que uma bomba de realidade. A conexão frágil entre pai e filho
era prestes a ser testada como nunca. E no exato momento em que Rafael segurou a mão de Lucas com força, o futuro, que há pouco parecia claro, agora era um imenso abismo de dúvidas. O que mais esconderiam? E, mais importante, até onde ele iria para desvendar essa verdade? Rafael estava em um turbilhão de emoções. O homem caído que ele nunca havia visto poderia ser seu pai. Ele mal podia imaginar as implicações disso. O olhar de Maria estava fixo nele, como se esperasse uma reação. Mas Rafael só conseguia pensar em Lucas, seu filho, que estava sob sua proteção. A urgência era palpável e o ar parecia pesado de segredos. Pai, Rafael repetiu, a palavra saindo quase como um sussurro. A multidão ao redor parecia ter se tornado um eco distante. A confusão e o barulho tornaram-se irrelevantes. Ele mal notou quando o homem começou a se mover. Você precisa saber. O homem respirou fundo, a voz fraquejando. Rafael se inclinou, a adrenalina o impulsionando a prestar atenção. Mas, de repente, o homem se contraiu. Um olhar intenso de dor cruzou seu rosto. Não, não, Maria murmurou. O pânico que tomou conta dela era contagiante. Rafael sentiu um frio na barriga. O que estava prestes a acontecer? E no instante em que tudo parecia estar desacelerando, como se o universo inteiro estivesse segurando a respiração, a sirene da ambulância cortou o ar. Ela se aproximou, as luzes piscando, e uma equipe de paramédicos saltou para o caos. Quando Rafael se virou para chamar ajuda, um grito irrompeu da multidão. Vai! De repente, um barraco se formou na beira da calçada. Um grupo de homens começou a brigar e Rafael viu um deles sair correndo em direção ao carro capotado. Era um rapaz com uma expressão de desespero. É tudo culpa dele. Ele nunca deveria ter voltado. O grito cortou a tensão densa no ar e Rafael encolheu-se, chocado. Esperem, o que está acontecendo? Rafael se virou novamente para o homem caído. Palestra agora ofegante. Seu pai ou não? As palavras do homem anteriores deu conta, pesadas de significado. Rafael, você precisa entender. Há mais. Mas antes que pudesse completar, outro homem do grupo interrompeu. Não toque nele. Você não conhece a verdade. Ele te abandonou. O tumulto aumentou e Rafael se sentiu perdido em um mar de acusações e arrependimento. O que estava acontecendo? Maria, ao seu lado, parecia ter sido atingida por um raio. Seu olhar passeou pela multidão e ela sussurrou. Não, não é tudo como parece. Há algo mais. O que poderia ser pior? Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. As revelações estavam cercando-o como um predador faminto. Parem! Por favor, parem! Ela chamou a voz tremendo. Era quase como um eco de sua mãe, uma imagem distante de amor e dor. Quando a mulher se aproximou, Rafael a reconheceu. Era Ana, a melhor amiga de sua mãe, alguém que ele não via há anos. Você precisa ir embora, Rafael. O passado vem atrás de você. A urgência em suas palavras era aterrorizante. Rafael piscou, confuso. O que você quer dizer? Ana hesitou, colocando a mão sobre a boca, como se quisesse engolir seus próprios segredos. O homem no chão estava se levantando lentamente, e Rafael o viu chegarem os paramédicos. Mas tudo parecia tão irrelevante agora. Ele é um traidor. Ele te deixou porque sabia que a vida de vocês ia se transformar em algo que ele não podia suportar. Lucas, o que significa essa ligação? Ele não é seu irmão, Rafael. O que mais você não sabe?
A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. Ele ficou paralisado, seu coração pulando uma batida. Seu mundo virando de cabeça para baixo. O choque se espalhou, deixando um espaço vazio dentro dele, desestabilizando totalmente a narrativa que ele conhecia. A multidão murmurou, olhares de espanto viajando de rosto em rosto. Rafael olhou para Maria, depois para Lucas, então para o homem caído. O que mais estava escondido? Ele precisava de respostas, mas a verdade era agora um labirinto, e cada esquina revelaria algo mais sombrio. Não! Isso não pode ser verdade! Rafael gritou, a dor explodindo. Mas a desconfiança se entranhava a cada palavra de Ana. A cada segundo, ele estava mais próximo do desconforto que poderia mudar tudo. O futuro se ergueu diante dele como uma tela em branco, e no fundo, um eco persistente. Até onde ele iria para descobrir a verdade? Rafael estava em um torvelinho de emoções. Aquelas palavras, ele não é seu irmão, ecoavam em sua mente como um tambor insuportável. Seu pai poderia ser o traidor? O homem no chão estava se levantando e a sirene da ambulância ainda cortava o ar. Ana, a amiga de sua mãe, estava diante dele, seu olhar aflito, como se estivesse segurando um segredo sombrio. Você precisa ouvir isso. O que está acontecendo vai além do que você imagina. A voz dela tremia, uma mistura de medo e urgência. Rafael sentiu um frio subindo pela espinha. Como assim? Ele olhou para Lucas. O garoto estava tão distante, tão protegido em seu próprio mundo. Lucas! Gritou, como se o nome dele pudesse quebrar o feitiço do medo que o envolvia. O garoto olhou para Rafael com seus olhos grandes e inocentes, e Rafael sorriu, como se isso pudesse protegê-lo. Mas o homem no chão, seu pai, estava se levantando lentamente, e a expressão em seu rosto tomava uma forma de desespero. Rafael, você precisa saber a verdade agora. Sua voz era fraca, mas correu como um fio elétrico entre eles. Que verdade? Rafael perguntou, a voz cheia de ansiedade. Ele sentia o coração acelerar. Os olhares da multidão pesavam como se fossem pedras. Maria estava ao seu lado, a expressão calma, mas seus olhos expressavam uma preocupação profunda. Eu não tive escolha. O homem começou, mas antes que pudesse continuar, um som ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo ressoou a poucos metros dali, e todos na multidão se viraram, assustados. Rafael ficou paralisado. O chão tremeu sob seus pés. Era um carro em alta velocidade, desgovernado, que vinha destrambelhado em sua direção. O horror invadiu a cena. Cuidado! Alguém gritou, mas parecia que tudo se movia em câmera lenta. Rafael virou-se, o instinto o impulsionando a proteger Lucas. Ele se lançou na direção do filho, mas algo pegou Rafael. O olhar de Maria se intensificou. Rafael, não! Mas era tarde demais. A adrenalina pulsava nas veias dele. Ele agarrou Lucas, puxando-o para si. O impacto foi devastador. O carro colidiu com o homem que se levantava, uma batida seca, horrível, como o estalo de um chicote. Rafael não conseguia entender. O tempo parecia ter congelado. Ele apertou Lucas contra o peito, mas o grito na multidão se transformou em um lamento coletivo. Não! Rafael gritou, agora em desespero total. O homem no chão, seu pai, estava caindo novamente, o rosto pálido, como se a vida estivesse se esvaindo dele. O caos explodiu, gritos ecoando, mas tudo o que Rafael conseguia sentir era o seu coração batendo descontrolado. Ele não queria perder mais ninguém. Maria avançou. Rafael, escute. A verdade. Ele é um traidor, mas também é seu pai. A gravidade de suas palavras caía como uma pedra em seu estômago.
o que significava isso. Mas a cena ao redor foi invadida por um novo estrondo. Um outro carro, este vindo na direção oposta, girou desgovernado na pista e alcançou a esquina, derrapando antes de tombar. E então ele viu. Dentro do carro, uma figura conhecida era sua mãe. Rafael sentiu o chão desmoronar sob si. Como assim? O que ela estava fazendo ali? O mundo ao seu redor se tornou um borrão. O caos da multidão, a transformação rápida dos rostos que reconheciam a mulher, a ansiedade no ar. E então o silêncio. Todos estavam paralisados, esperando. Rafael! Gritou sua mãe, seus olhos transbordando de emoção. Eu vim porque você precisa saber. Não é o que você pensa. Nesse momento, Rafael não sabia como reagir. Tudo o que ele acreditava, todos os segredos que achava saber, agora estavam desmoronando. Sua mãe, seu pai e Lucas. Eles eram o centro de algo muito maior, muito mais complicado. O que mais estava escondido? A realidade que ele conhecia foi despedaçada em um único instante. O futuro, antes claro, agora era uma tempestade de perguntas e horrores. Nesse ponto, Rafael se perguntou: o que mais eles estavam ocultando? E até onde isso o levaria? A verdade estava prestes a desmoronar sobre eles. Mas qual seria o custo? Rafael estava paralisado, o choque ainda reverberando dentro dele. Sua mãe estava ali, olhando direto em seus olhos, seu semblante uma mistura de culpa e desespero. Mãe, o que você está fazendo aqui? A voz dele saiu quase em um sussurro, e uma onda de emoções o atingiu. Como assim sua mãe? O passado que ele pensava que conhecia agora se desdobrava como um quebra-cabeça complicado. Eu não tinha como saber que você estaria aqui, Rafael. Precisamos conversar, urgentemente. A urgência em sua voz fez o coração dele disparar. A multidão se aglomerava ao redor, murmurando, inquieta com a cena que se desenrolava diante deles. Os olhos curiosos estavam todos fixos sobre eles, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada em público. O homem no chão continuava a se contorcer, e a sirene da ambulância ecoava ao fundo. Mas Rafael mal conseguia escutar. Ele estava focado em sua mãe, que parecia ter mais a dizer. Por favor, você não entende. A verdade sobre seu pai, sobre Lucas, tudo está conectado. Seus olhos relampejavam com uma intensidade que fazia Rafael sentir uma mistura de medo e curiosidade. Enquanto isso, Maria, ao lado dele, olhou para o homem caído e então para Rafael, seu rosto uma máscara de preocupação. Rafael, o que ela está dizendo? A pergunta soa como um grito silencioso. Desejo de entender cintilava na expressão de todos ali. A tensão era tão densa que quase podia ser cortada com uma faca. E então, tudo aconteceu em um instante. Um estrondo súbito cortou o ar. Um carro desgovernado apareceu do nada, acelerando em direção à cena. Rafael virou-se em direção ao barulho em choque. Ele não podia acreditar no que estava vendo. A multidão entrou em pânico. Gritos ecoaram e as pessoas começaram a correr para todos os lados. Cuidado! Alguém gritou, mas o aviso chegou tarde demais. O carro bateu em cheio em Maria. O impacto foi brutal. Rafael sentiu o chão fugir sob seus pés. Ela foi arremessada para o lado, o corpo se contorcendo no ar, como uma boneca de pano. O mundo dele desabou instantaneamente. Ele se lançou em direção a ela, mas antes de chegar, o tempo pareceu desacelerar. As pessoas gritavam, um caos insano se espalhou pelo ar. Rafael não se importava com mais nada, só queria chegar até Maria.
Ele agarrou o corpo dela, que agora estava estirado no chão. A respiração fraca. Maria, não, não, por favor! O desespero encheu seu peito. Ele a olhou e os olhos dela estavam fechados, mas algo mudou em seu rosto. Uma expressão de dor e consciência estava ali, como se ela estivesse prestes a revelar algo, uma verdade escondida, mas ela não conseguia. Rafael! A voz dela mal escapou de seus lábios. E antes que pudesse dizer mais, um olhar de entendimento passou por seu rosto. O segredo é que Lucas não é apenas seu filho, ele é o seu... Uma pausa mortal. Nada fazia sentido. A confusão tomou conta dele com força. O que ela estava dizendo? O trânsito na mente de Rafael era frenético. Uma ligação inesperada. Uma nova revelação que poderia mudar tudo. Mas então a ambulância finalmente chegou. Sirenes gritando. E paramédicos saltaram para a cena, correndo em direção a Maria. O homem no chão, seu pai, estava agora envolvido no tumulto também. Rafael ficou nas sombras, observando. Ele se perguntava o que mais poderia acontecer. Que mais segredos estavam prestes a explodir. A vida dele estava virando um turbilhão. E agora a verdade sobre Lucas parecia uma traição, um dilema insustentável. Antes que pudesse pensar, um eco de gritos desviou sua atenção. Concentrou-se novamente no seu pai, que estava sendo ajudado, e no tumulto ao redor. Rafael sentiu que a linha entre o passado e o presente estava agora borrada de forma irrevogável. Ele queria entender tudo, precisava, mas era como se a verdade estivesse sempre fora de alcance. Enquanto Maria era levada para a ambulância, a única certeza que ele tinha era que a vida, como conhecia, estava prestes a se desmoronar totalmente. O futuro parecia um abismo e o mistério só aumentava nas sombras. O que mais ele não sabia? A pergunta ecoou em sua mente, clara como um grito entre o caos. Rafael estava em um turbilhão. Ele mal conseguia processar a presença de sua mãe ali, no meio daquele caos. Maria estava sendo atendida pela equipe de paramédicos, e o homem caído, seu pai, estava se debatendo no chão, enquanto a multidão assistia, preocupada. Em um silêncio pesado, a tensão se acumulava no ar, e cada segundo parecia um. Rafael! A voz da sua mãe o puxou de volta. Você precisa ouvir! Ela se aproximou, os olhos dela brilhando, com uma mistura de urgência e medo. Antes que seja tarde demais. Ele olhou para ela e as palavras dela pareciam ressoar em sua mente como um eco distante. Sobre seu pai, sobre Lucas. Ele não é quem você pensa que é. Nesse momento, as palavras dela soaram como uma bomba prestes a explodir. O que isso significava? Ele estava prestes a perguntar. Quando uma forte explosão de luz cortou o céu e ele viu um carro desgovernado vindo em sua direção. O quê? Cuidado! Gritou alguém, o pânico inundando os rostos ao redor. Rafael não teve tempo de pensar. Ele se jogou na frente de Lucas, que ainda estava paralisado ali perto, os olhos arregalados. A inocência do garoto ameaçada por aquela cena apocalíptica. O impacto foi brutal. Rafael sentiu o corpo dele ser empurrado para o lado enquanto a força do carro o atingia. Ele ouviu um grito, provavelmente o seu próprio, e o mundo ao seu redor girou em um turbilhão de cores e sons. Barulhos de metal se chocando, gente gritando e o coração dele batendo acelerado dentro do peito. Quando as coisas finalmente se acalmaram, Rafael se encontrou deitado no chão, com uma dor lancinante abrangendo todo o corpo. Ele olhou ao redor, confuso e atordoado. O carro capotado parecia uma cascata de metal amassado, e as sirenes da ambulância ainda soavam ao fundo. Lucas! Ele conseguiu gritar, a voz saindo rouca e cheia de desespero. Ele se levantou,
antes mesmo de perceber que uma parte dele ainda doía, e viu o garoto a poucos passos de distância, agora cercado por um grupo de pessoas. Ele está bem, mas precisa de você. O olhar de uma mulher na multidão disse tudo. Rafael sentiu o coração amolecer de preocupação. Ele se levantou, uma luta constante contra a dor, e avançou em direção a Lucas. Mas no caminho, alguém apareceu. Era seu pai, ainda no chão, sua mão estendida em gesto de desespero. Rafael, eu precisava fazer isso. Ele olhou para Rafael com olhos repletos de sofrimento. Você não sabia, você não sabe a verdade. Rafael paralisou. A verdade sobre o quê? Que você me abandonou? Que minha vida foi uma mentira? Sua raiva explodiu, cada palavra escorrendo com dor e indignação. Mas o pai dele apenas balançou a cabeça. Não, eu fui forçado. Você é especial. Não é apenas uma criança comum. Lucas é muito mais. O que você pensa que sabe é apenas a ponta do iceberg. Nesse momento, a mulher que havia dito que Lucas estava bem se aproximou mais, o rosto pálido. Rafael, você precisa entender. A verdade não é o que parece. Lucas não é apenas seu filho. Ele é a chave para tudo isso. O que está acontecendo agora está conectado. Rafael sentiu que as suas pernas ceberam. Conectado a quê? A pergunta saiu quase em um sussurro, enquanto a angústia se acumulava em seu peito. Ele não sabia mais em quem confiar. E então, um novo barulho interrompeu toda a confusão. Um tiro. Um único disparo ressoou pela calçada e o mundo pareceu congelar. Olhos se viraram e pessoas começaram a gritar em desespero. Rafael olhou para sua mãe, seu pai, ambos mergulhados em pânico. O que era aquilo? Ele não sabia, mas ao virar-se, viu alguém sair de um beco. Uma figura encapuzada, o rosto uma máscara de frieza, apontou uma arma para a direção de Lucas. Não! Não! O grito de Rafael ecoou, livre das garras do medo. Ele se lançou contra a figura, mas o tempo parecia desacelerar mais uma vez. O futuro, que já estava turvo, agora era um abismo. O que mais estava por vir? A revelação esperava, mas a saída estava coberta por segredos que ele ainda não estava pronto para ouvir. Rafael estava em uma espécie de transe, o choque dele sobre o que acontecia em torno. O desconhecido apontando uma arma para Lucas parecia uma cena de um filme. Mas não, era a sua vida. Não! O grito surgiu da garganta dele, explosivo, cheio de desespero. O tempo parecia parar. O ar ao redor ficou pesado como chumbo. Ele sentiu cada batida do coração, uma tempestade de adrenalina pulando em seu peito. A figura encapuzada continuava com a arma apontada, os olhos ocultos sob a sombra. Você vai me ouvir, Rafael. O garoto não é seu filho, e eu vou provar isso. Aquela frase caiu como uma bomba. O sangue dele gelou. O que ele estava dizendo? O que queriam dele? Como assim Lucas não era seu filho? A verdade que ele achava que conhecia estava se desenrolando como um pesadelo. Rafael sentiu suas mãos tremerem, uma mistura de raiva e confusão. O que você quer dizer com isso? Ele deu um passo à frente, tentando entender, a mente frenética trabalhando a 1000 por hora. Maria estava ao seu lado. Seu rosto uma máscara de horror, os olhos arregalados. O homem no chão continuava a gemer em meio à dor, o passado dele se despedaçando ao mesmo tempo. Ao fundo, o som da sirene da ambulância quebrava a tensão. Mas tudo estava prestes a explodir. Eu sei o que aconteceu, eu sei, o encapuzado avançou. E Rafael sentiu o pânico atingir seu limite. Ele olhou para Lucas.
que os observava sem entender. Aquela criança que ele tanto amava. O que ele ia fazer? A mente dele girava. Você vai parar agora! A voz de Rafael soou mais forte. Mas o encapuzado não parecia intimidado. Você não entende. Ele não é seu filho porque ele é uma experimentação. Um projeto destinado a ser poderoso. As palavras cortaram o ar e Rafael ficou chocado. O que você quer dizer com experimentação? Que tipo de loucura é essa? Mas antes que o homem pudesse responder, outro grito ecoou, rápido e intenso. A figura encapuzada vacilou. Uma sombra de incerteza passou pelo rosto que ele conseguiu ver. E então, como se tudo tivesse sido ensaiado, um outro homem, armado, surgiu do beco. Um sorriso cruel nos lábios. Desculpe a interrupção, mas a festa não acabou. O mundo de Rafael aparentemente desabou. Ele viu a expressão de surpresa na multidão, gaspes de horror que reverberaram. O homem que havia dito que Lucas não era filho dele se virou, pálido como a morte. Você? O que você está fazendo aqui? O segundo homem apenas sorriu. Veio confirmar aquela nossa conversa, claro. Sabe como é? Uma verdade não é só um pedaço de conhecimento. É um poder. E agora, você vai entender que o Lucas é muito mais do que você acredita. Rafael sentiu a cabeça girar. A confusão, o medo, tudo se misturava. E em um instante, a última coisa que ele queria ver, sua mãe, do outro lado, com os olhos cheios de lágrimas e uma expressão de desespero. É verdade, Rafael. O que eles dizem é verdade. As palavras dela chocaram Rafael de novo. Mãe, o que você está dizendo? O nó na garganta dele cresceu. Ele se sentia preso em uma rede de mentiras. O passado estava desmoronando ao seu redor. O que mais ela teria escondido? Então, tudo aconteceu como um estalo. O encapuzado levantou a arma e Rafael se lançou à frente, instintivamente. Mas então, um estrondo. A arma disparou e ele sentiu a dor atravessar seu peito. O tempo congelou. O suor escorreu pelas têmporas. A respiração se tornou um luxuoso e raro privilégio. Tudo girava ao seu redor. O que mais poderia acontecer? As revelações estavam por vir, e enquanto ele caía, tudo parecia desvanecer. A verdade sobre Lucas, sobre Maria, sua mãe. Todos os segredos despedaçados como cristais. E no fundo, a única pergunta ecoava em sua mente. Até onde tudo isso iria levar Rafael? Rafael caiu no chão, a dor queimando em seu peito. O tempo parecia lento. As vozes ao redor dele se tornaram um eco distante, como se alguém had desplugado todas as fontes sonoras da realidade. Ele viu Lucas, seus olhos arregalados de medo, e ao olhar para sua mãe, a expressão dela afirmava que tudo estava prestes a mudar. Rafael! A voz dela era um misto de pânico e amor. Rafael se esforçou para se levantar. Suas mãos tremiam enquanto o choque do que acontecia se instalava em seu corpo. Ao seu redor, a multidão estava em frenesi. Mas Rafael só conseguia focar em Lucas. Ele é meu filho! Gritou, a voz embargada. Mas no fundo, uma dúvida não o abandonava. E o encapuzado lá, pronto para dizer que tudo aquilo era uma farsa. Menino, não perca o controle! Disse um dos paramédicos, empurrando Rafael para o lado enquanto tentavam estabilizar sua mãe. Por favor, deixe que cuidemos dela. A adrenalina pulsava nas veias de Rafael. Ele olhou novamente para o encapuzado, que agora tinha uma expressão de vulnerabilidade, mas não arrependimento. Você não entende, Rafael. Lucas é parte de um projeto, algo maior do que você pode imaginar. Cale a boca! Rafael disparou.
O homem estava se aproveitando do caos, mas estranhamente a voz de sua mãe ressoou novamente em sua mente. A verdade, Rafael. Você precisa ouvir a verdade. Eu não quero ouvir mais mentiras. Ele sentiu a raiva crescendo dentro de si. Uma tempestade de emoções. O passado e o presente colidiam em sua mente. E a ideia de Lucas, como parte de algo sinistro, parecia insuportável. Mas uma parte dele queria acreditar. Então, o homem encapuzado respirou fundo e deixou escapar. Lucas tem algo raro. Algo que pode mudar tudo. E eles, os que te perseguem, sabem disso. Rafael parou. O que isso queria dizer? Ele olhou para Lucas e a imagem do garoto desaparecendo em um mundo perigoso fez sua respiração falhar. Havia algo especial nele. Algo que sempre sentiu, mas agora fazia sentido. Se você não fizer isso, eles virão atrás de vocês, continuou o encapuzado. Eu sou a única proteção que você tem. A tensão no ar era densa. Rafael se debateu entre buscar a verdade ou proteger Lucas. O que você quer de mim? Gritou, a dor pulsando em seu peito. Só que você escolha o lado certo, Rafael, respondeu o homem. Você não está lutando só por você. Seu filho é o futuro. O caos ao redor deles parecia diminuir. Rafael sentiu uma angústia profunda. Ele precisava tomar uma decisão, mas o peso das escolhas se apoiava em seus ombros. Ele olhou para Lucas e percebeu o que realmente importava. Vamos embora, agora! Ordenou Rafael, tomando a mão do filho. Eles se afastaram da confusão, seu coração batendo rápido. Maria, ainda sendo atendida, parecia se mover em câmera lenta, mas ele sabia que a escolha não era mais sobre o que eles eram, mas sobre o que iriam se tornar. A multidão se dispersou, os gritos tornaram-se murmúrios. Rafael puxou Lucas na direção de sua mãe, vozes ecoando atrás deles. Ele não é seu filho. Você não sabe a verdade. Mas Rafael estava decidido. Nós não vamos ouvir mais isso, disse a Lucas, com firmeza. Nós vamos nos proteger. E assim, o caminho se abria à frente deles. Um futuro incerto, um território desconhecido. Enquanto se afastavam, uma última frase de sua mãe pairou no ar. A verdade pode ser um fardo, mas também é a liberdade. Rafael olhou para Lucas, que, com seus olhos brilhantes e inocentes, o olhou de volta, como se dissesse que tudo ainda poderia dar certo. Ele não sabia o que o futuro guardava. Mas um sentimento de esperança começou a brotar. Afinal, a verdade é um caminho. As escolhas são o que moldam os destinos. E quando estavam prestes a virar a esquina, Rafael olhou para trás, para tudo que deixou, e soube que essa era a única saída que importava. E você, querido leitor, o que achou desse final surpreendente? Você, por favor, se inscreva agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Aperte o botão de joinha imediatamente. Isso me ajuda muito a continuar produzindo histórias incríveis como essa. E não esqueça, escreva nos comentários a sua reação e o que achou sobre o desfecho. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos!